Henker que vive duas vezes. Capítulo 212. Pedra Filosofal, 5. Tradutor. HH Editor, Quintas-feiras. Todas as restaurações estão concluídas. Todas as fechaduras do palco foram abertas. O teste está reiniciando. Depois que a mensagem geral de que a restauração do 23º andar estava concluída apareceu, todos os guardiões deixaram o palco, dando tapinhas nas costas uns dos outros. E em um campo árido e vazio, uma mão de repente rompeu da areia vermelha. Droga. O deus do arco Zhang Wei levantou-se lentamente do chão com uma careta. Quanto tempo se passou? Ele doeu todo. Quando ele se levantou, coisas que pareciam carne caíram no chão. Eles eram os cadáveres dos monstros que ele usava para se proteger. Enquanto perseguia Yong-Wu, ele acabou no 23º andar, onde foi subitamente colocado em uma situação perigosa por causa da descida de Agares e Hermes. Mesmo sendo um apóstolo de Ie, por não ter recebido uma bênção no momento, ele foi impotentemente afastado do poder dos dois seres sobrenaturais. Ele era como um camarão apanhado numa batalha de baleias. Então, para se proteger, ele não apenas invocou monstros, mas também entrou em coma, escondendo seu corpo no subsolo. Se ele fosse morrer de qualquer maneira, preferiria morrer sem dor. Além disso, ele estava relativamente acostumado com esse tipo de situação em comparação com os outros jogadores. Felizmente, Ie parecia tê-lo agraciado, então Zhang Wei conseguiu escapar sem ferimentos graves. Ele estava mais fraco, mas se descansasse o suficiente, tudo bem. Zhang Wei abriu um subespaço, pegando um pedaço de carne seca. Ele precisava entender a situação primeiro. Felizmente, as presenças de Agares e Hermes pareciam ter desaparecido. Porém, com tudo completamente diferente, não seria fácil perseguir o acumulador. Então para onde devo ir? Só então, Zhang Wei foi capaz de sentir um portal gigantesco se abrindo em algum lugar distante com seus sentidos sensíveis. Estava perto da zona de largada. Foi uma equipe enviada para julgar a situação após a reabertura do 23º andar. Parecia que a Terra do Sangue e os Elohim estavam misturados entre eles. Houve também uma presença semelhante a Zhang Wei. Marquês Caliburne. Uma das muitas espadas da Terra do Sangue. O acumulador não se encontrou com a Terra do Sangue perto do Lago de Roy? E os Elohim estavam indo nessa direção? Se ele os usasse, não seria capaz de pegar o acumulador? Zhang Wei esfregou o lábio com o polegar e dirigiu-se lentamente para a zona inicial. Mas Zhang Wei parou no meio do caminho. Uma horda estava saindo rapidamente da zona inicial e indo na direção exata dele. Todos eles estavam emitindo uma intenção assassina penetrante. Por não terem a presença de humanos, Zhang Wei foi imediatamente capaz de perceber quem eles eram. A tribo de um chifre. Eles descobriram que ele matou Yano, mas ele limpou o cadáver. Várias perguntas surgiram em sua cabeça, mas ele não conseguia ficar parado. Então levantou o arco das 4 direções cardeais em sua mão. Yano morreu. A tribo de um chifre foi virada de cabeça para baixo pelas palavras do médium psíquico. Yano, por que tão de repente? O rosto do rei marcial endureceu. Yano nem participava de uma guerra como mercenário. Ele estava indo perguntar algo a Enova. Então por que ele morreu? Mas os poderes divinos do médium psíquico não mentiram. Especialmente porque Yano já foi candidato à sucessão do médium psíquico. Ela saberia imediatamente se ele morresse. Não sei os detalhes. No entanto, o que posso ver é o cheiro de queimado, sangue, ferro, um arco e flecha, e coisas como monstros. Essa criança morreu de forma extremamente dolorosa. Horrivelmente. O rei marcial rangeu os dentes. Uma criança que ele amava havia morrido. Isto foi um desafio para ele e uma provocação para a tribo. Foi algo que não deveria ter acontecido. Um membro da tribo de um chifre não poderia simplesmente morrer na rua. Eles podem morrer no campo de batalha. Ficar ferido por participar de uma guerra como mercenário também era algo que poderia acontecer. Esse era o orgulho da tribo e de sua tradição. No entanto, uma morte honrosa que ninguém reconhecesse não era permitida. No cenário em que algo assim acontecesse, a tribo de um chifre se vingaria. E elimine tudo ao redor do assassino. Essa também era uma tradição da tribo. Então, outro pensamento lhe ocorreu. Se Edora, que se importava muito com Yano, descobrisse, como ela se sentiria? Então ele precisava encontrar o assassino o mais rápido que pudesse. Traga esse cara, na minha frente. Com o comando do rei marcial, uma equipe de ataque foi rapidamente montada. O médium psíquico julgou que o assassino era de alto escalão. Então 2 anciãos foram incluídos para capturar completamente quem quer que fosse. E a equipe atacante rapidamente passou a perseguir os passos do criminoso. Depois de investigarem os arredores da morte de Yano, eles conseguiram descobrir que o método pelo qual Yano foi morto era semelhante ao do deus arco de Cheongivado. Havia vestígios do cara tentando se limpar, mas o caminho da flecha de luz não foi completamente apagado. A partir daí, começaram a procurar pelo deus do arco e puderam confirmar que ele se dirigia ao 23º andar. Eles começaram a se preocupar com a possibilidade de ele ter como alvo o grupo de Yong-Wu, que também ficava no 23º andar. Mas a essa altura o palco já estava em ruínas por Agares e Hermes, então a entrada no palco era proibida. E no momento em que a etapa foi reaberta,
A equipe atacante entrou imediatamente e correu atrás da localização do deus Arco. Não havia ninguém que pudesse se esconder dos olhos do médium psíquico e dos pés da tribo. Quaquaquang. A batalha começou assim que eles colidiram. Zhang Wei já sabia que a equipe atacante estava indo em sua direção. Ele sabia que as palavras não poderiam detê-los, então decidiu atacar primeiro. Ele também pensou em fugir. Tudo o que importava para Zhang Wei era vencer. Recuar e recuar não eram opções ruins no longo prazo. Mas mesmo se ele fugisse, a perseguição da tribo de um chifre não iria parar. E seria mais fácil fugir quando ele diminuísse um pouco o número deles. Zhang Wei se escondeu entre uma grande árvore demoníaca e despejou flechas quando a equipe atacante chegou. No momento em que ele explodiu o poder que Yi ele havia dado, a flecha de luz se dividiu em dezenas de fragmentos e cobriu as cabeças da equipe atacante. Espalhem-se. Mas a equipe atacante já esperava Zhang Wei, e os 15 membros da equipe moveram-se rapidamente de acordo com as ordens do ancião. Juntar. E com as ordens de outro ancião, eles traçaram um círculo ao redor de Zhang Wei e correram até ele. Bababa. Zhang Wei colocou 5 sojeungs na flecha e desta vez atirou-os no chão. Quaquang. Quando o fez, uma nuvem de poeira flutuou no ar e cegou o time atacante. Zhang Wei saltou acima deles e atirou consecutivamente em sojeungs na nuvem de poeira. Pubububung. Centenas de flechas de luz perfuraram a nuvem de poeira. Depois disso, explosões menores continuaram a explodir e a floresta restaurada começou a ser destruída novamente. Então, o fogo disparou na frente de Zhang Wei. As roupas dos 2 anciãos que davam ordens ao time atacante estavam agora em farrapos. Mas seus olhos flamejantes estavam focados em Zhang Wei. Quaquaqua. Os 3 colidiram entre si no ar. Apesar dos esforços combinados dos 2 anciões, Zhang Wei bloqueou facilmente seus ataques. Ele se especializou em ataques de longo alcance, mas ainda tinha experiência com artes marciais. Quang. Eles foram separados um do outro por causa de uma grande explosão. Zhang Wei moveu levemente seu corpo para trás e pousou no topo das árvores demoníacas próximas. Ao fazer isso, ele zombou dos 2 anciãos à sua frente. E eles elogiaram muito a tribo de um chifre. É isso, rei do cavalo branco e soldado do navio negro. Você está apenas manchando o nome da tribo. Os rostos dos mais velhos endurecerão. O pequeno rei cavalo branco e o soldado do navio negro, de membros longos e parecidos com bastões, eram famosos por conquistarem a torre juntos. Cada um deles era poderoso, mas combinados, eram fortes o suficiente para lutar contra Gandan dos 9 reis. No entanto, Zhang Wei os estava menosprezando, dizendo que tudo isso era mentira. A raiva dos 2 aumentou quando sua honra e reputação foram ridicularizadas. E por outro lado, eles pensaram que Zhang Wei era muito mais forte do que pensavam. O rei cavalo branco e o soldado do navio negro trocaram olhares. Embora não falassem, estavam perto o suficiente para saber o que o outro estava pensando. Não, certo? Nada que possamos fazer. Eles planejaram forçá-lo a voltar para sua aldeia. Mas isso parecia ser muito difícil. No momento em que eles decidiram usar toda a sua força para matá-lo. Huak. Ventos fortes de repente começaram a soprar ao longo dos 2 anciãos. O restante de suas roupas começou a tremer. Agora, eles iriam usar todo o seu poder. E debaixo da árvore, à medida que a nuvem de poeira se assentava, a equipe atacante começou a se reunir um por um. 2 deles haviam desaparecido. Eles morreram na explosão, mas os membros restantes não se importaram. Eles estavam apenas pensando em como matar Zhang Wei. Zhang Wei ergueu os cantos da boca. Era um nervosismo que ele não sentia há algum tempo. Pode ser o que ele estava desejando. Quer fosse a torre ou a terra, seus hábitos não levaram a lugar nenhum. Você será capaz de me fazer sorrir? Zhang Wei correu novamente contra o rei cavalo branco e o soldado do navio negro. Ao mesmo tempo, junto com a convocação de monstros, o chão tremeu e 4 monstros atacaram a equipe. Então o que você está dizendo é que usou as peças escondidas das quais iria desistir. Depois que Yong-Wu verificou seus novos poderes, ele foi procurar Fante e Edora. Mas assim que Fante viu Yong-Wu, ele perguntou sobre as peças escondidas. Ele não havia esquecido a promessa de Yong-Wu de fazer para ele um elixir com flores roxas do diabo e os corações dos dinossauros ceratopsianos. Yong-Wu se encolheu. Anteriormente, ele precisava da bênção do diabo para lutar contra Agares e usou todas as peças escondidas. Fante começou a resmungar dizendo que Yong-Wu pegou todas as coisas boas para si e saiu furioso. Foi uma reação completamente inesperada. Yong-Wu olhou para Edora, sem saber o que fazer, e Edora sorriu maliciosamente. É porque ele é tímido. O que foi isso? Tímido? Ele acha que você vai falar sobre coisas sérias agora? Então ele está sendo tímido quanto a isso. Yong-Wu riu perplexo. Aquele cara tinha esse lado fofo? Parecia que ele havia percebido que Yong-Wu iria falar sobre a máscara. Edora segurou a mão de Yong-Woo e colocou seu lindo rosto na frente dele. Não se sinta muito apressado. Hoje não é o único dia. Ela estava dizendo que Yong-Woo deveria ficar com eles. Yong-Woo acenou com a cabeça olhando para Edora. Ele estava começando a confiar nos 2. Edora achou que essa era a chance. Como se estivesse possuída,
Ela começou a levantar a máscara de Yon-woo. A porta se abriu e Fante enfiou o rosto lá dentro. Aconteça o que acontecer, estou do seu lado. Fante saiu novamente depois de deixar essas palavras para trás. Os olhos de Yon-woo se arregalaram e ele sorriu novamente. Ele tinha certeza. Das muitas pessoas que conheceu na torre, estas foram verdadeiramente especiais. Por outro lado, Edora rangeu os dentes depois que Fante estragou o clima. Eles deixaram a torre e se dirigiram para a aldeia da tribo de um chifre. Como Ivolk havia dito, eles não podiam evitar a atenção dos grandes clãs. Aqueles que estavam atrás de Bran e Sesha viriam atrás deles. Então decidiram que era perigoso passar para o 24º andar. Mas a aldeia tranquila e calma era barulhenta. Pai, o que há de errado? O rosto de Edora endureceu ao ver os ocupados membros da tribo se movimentando. O cheiro de sangue encheu o ar. Isso significava que alguém estava doente. O rei marcial acenou com a cabeça com uma expressão rígida, o que não era típico dele. O velho Karan morreu. Desculpe. Taina, Slave e Ian também. Fale mais devagar. O que você está falando? O rei marcial explicou a morte de Yano e como eles reuniram a equipe de ataque para perseguir Zhang Wei. 6 pessoas morreram das 15 iniciais, e o rei Cavalo Branco e o ancião Karan foram incluídos nas 6. As 9 restantes ficaram gravemente feridas. Yano. Yon-woo ajudou Edora a não cair no chão. Ela era alguém que normalmente não vacilava, mas parecia muito chocada. Os olhos de Yon-woo se arregalaram quando ouviu a resposta do rei marcial. Curve-se, Deus, por que ele está de repente atrás da tribo de um chifre? Não. Para ser exato, ele estava atrás de Enova, preocupava-o que o local do assassinato fosse perto da ferraria de Enova. E aquele cara então, o que você está planejando fazer, pai? Fante perguntou com fogo nos olhos, rangendo os dentes. Se Zhang Wei estivesse na frente dele, ele teria corrido até ele para mastigá-lo. Temos que ir atrás dele novamente. Já que ele nos atacou dessa forma, significa que ele nos via como idiotas. O rei marcial torceu os lábios. Ele mostrou os dentes. Vou torcer o pescoço dele. Se o rei marcial se movesse, isso significava que toda a tribo se moveria. Uma nova equipe de ataque foi formada com o rei marcial no centro, e eles imediatamente perseguiram Zhang Wei. Provavelmente não havia mais nada que Zhang Wei pudesse fazer além de fugir. Só poderia ficar ainda mais barulhento porque a torre já estava fervilhando com notícias do 23º andar e Zhang Wei atiçara as chamas. Todos ficaram sensíveis ao movimento dos grandes clãs após a guerra com o Dragão Vermelho e Xiong Vado. Então a opinião pública ficou afiada novamente. Em meio à movimentada torre, Yon-woo foi até a ferraria de Enova para preparar outra coisa. Achei que você viria depois de se concentrar mais em escalar a torre. O que você está fazendo aqui? Enova inclinou a cabeça em confusão. Ele esperava que as armas que ele fez para Yon-woo já não estivessem quebradas. Ele parecia alheio ao que estava acontecendo lá fora. E ele também não parecia estar ferido. Yon-woo suspirou interiormente de alívio e foi direto ao ponto. Eu tenho algo para perguntar a você. O que foi desta vez? Se fosse relacionado a Yon-woo, provavelmente seria algo que seria um pé no saco. Enova franziu a testa. Yon-woo perguntou com um leve sorriso. Você conhece a Pedra Filosofal? Yon-woo falou em um tom que sugeria que era óbvio que Enova deveria saber. A carranca de Enova ficou mais profunda. Que tipo de merda é essa? Isso é alguma merda de um touro constipado? Você está vendendo drogas?